Enquanto caminhava para o trabalho, Buntro foi parado por uma garota de cabelos cor-de-rosa. Ela falava com confiança sobre como havia passado anos procurando por ele e que agora finalmente o tinha encontrado. Surpreso, Buntro a olhou, e ela anunciou que era Inami, sua amiga de infância perdida há muito tempo. Segurando a mão de Bunro, Inami comentou sobre o quanto ele havia mudado e sugeriu que fossem a algum lugar para colocar a conversa em dia. Porém, a voz hesitante de Buntro quebrou a atmosfera alegre que Inami transmitia. Puxando suas mãos de volta e recuando, Buntro disse a Inami que talvez ela tivesse encontrado a pessoa errada. Em seguida, afirmou que precisava ir embora, o que deixou Inami chocada, pois não esperava aquela reação no reencontro. Após se afastar rapidamente, Bunro ouviu passos apressados atrás de si. Ao se virar, viu que Inami o perseguia. Ofegante, Inami disse a Buntro que ele tinha sido cruel por deixá-la tão rápido. Ainda tentando recuperar o fôlego, ela perguntou novamente se Buntro reconhecia seu rosto, se ela lhe parecia familiar de alguma forma. Mas ele foi direto, disse que não a conhecia. O esforço da corrida somado ao choque foi demais para Inami, que desmaiou diante de Bunro. Atônito, ele a viu cair inconsciente. Sentindo-se responsável, colocou-a em suas costas e começou a levá-la para algum lugar seguro. O balanço suave do caminho acabou despertando Inami aos poucos. Confusa no início, ela percebeu que estava nas costas de Buntro e entrou em pânico, como um gato assustado, quase se jogando dele. Com o coração acelerado, Inami fez uma enxurrada de perguntas. Onde estava? Como havia chegado ali? Se aquele era um distrito de hotéis do amor? E se Buntro planejava seduzi-la e fazer a Nami ali mesmo? Em seguida, começou a se preocupar com sua aparência e com o suor por ter corrido antes, mas logo comentou que, como haveria banho no Hotel do Amor, não seria um problema. Sua fala foi interrompida quando Bunro esclareceu a situação. Ele explicou que apenas a carregava até o parque para mantê-la fora do caminho dos outros enquanto estava inconsciente. Envergonhada, Inami ficou vermelha. Sentada na sombra de uma árvore, agradeceu a Buntro pela ajuda e pelo chá verde. Em seguida, pediu desculpas por segui-lo e admitiu que provavelmente o havia confundido com seu verdadeiro amigo de infância. Tentou até lhe oferecer dinheiro pelo chá, mas ele recusou, dizendo que o havia comprado por bondade. Buntro então começou a se afastar lentamente, dizendo que estava feliz por terem resolvido o mal-entendido, mas que precisava ir trabalhar. Inami tentou impedi-lo de partir tão rápido, mas ele a interrompeu, desejando-lhe boa sorte em sua busca. Inami, no entanto, não aceitou aquele fim. Com lágrimas nos olhos, levantou-se e questionou se Buntro estava mentindo sobre tudo ser apenas um mal-entendido. Desesperada e determinada, ela disse que passou tanto tempo procurando por ele, que ele havia prometido se guardar para ela e que viveriam juntos em uma base secreta. Enquanto Bunro fugia para longe, Inami se agachou novamente e chorou. Lamentou o fato de que Buntro não se lembrava dela e temeu que, se insistisse em fazê-lo recordar, ele poderia acabar odiando-a e pensando que era apenas uma perseguidora obcecada. Olhando para o chá que havia recebido dele, Inami percebeu que tudo havia acabado antes mesmo de começar. Cabisbaixa, pegou o celular e buscou maneiras de ajudar a recuperar a memória de Buntro, mas o que encontrou foram recomendações para esquecê-lo. Inami recordou a promessa feita com seu amigo de infância e como todas as escolhas de sua vida haviam sido para alcançar o objetivo de reencontrar seu amor e ter um felizes para sempre. Agora, chorava ainda mais por ter sido esquecida, mesmo nunca o tendo esquecido. Nesse momento, alguém perguntou o que havia de errado e se ela queria conversar sobre aquilo. Ao se virar, Inami viu que era Heshan, sua melhor amiga de infância e sócia de negócios. Inami questionou o motivo de Heshan estar ali, e ela respondeu que tinha ido à região para comprar alguns produtos. Heshan devolveu a pergunta, e Inami mentiu, dizendo que só estava ali para descansar. Heshan pegou o celular de Inami, viu suas buscas e comentou que aquilo não era um descanso, mas sim uma desilusão amorosa. Inami, tomando o celular de volta, disse que não estava de coração partido, apenas ainda não havia convencido Buntro a amá-la de volta. Heshan pensou consigo mesma que aquilo era exatamente um coração partido. Decidida a agir, puxou Inami e disse que era melhor beber do que ficar remoendo a tristeza sozinha no parque. Mas uma surpresa as aguardava. No primeiro bar em que entraram, foram recebidas por Bunro, que ficou tanto surpreso quanto horrorizado ao ver Inami. Ela perguntou se ele trabalhava ali, e Buntro desviou da pergunta oferecendo-se para arrumar uma mesa para duas.
Hesham perguntou se Inami conhecia o garçom, e Inami respondeu abertamente que aquele era o rapaz de quem falará antes. Sentindo-se desconfortável, Buntro interrompeu a conversa e disse às garotas que iria levá-las até seus lugares. Assim que se sentaram, Buntro se perguntou por que Inami estava ali e como ela havia se dividido por mitose. Enquanto isso, Hesham perguntou se toda aquela situação não era estranha, mas Inami respondeu que estava tudo bem. Percebendo que aquela era outra chance com Buntro, Inami começou a se arrumar e conferir sua aparência com a câmera do celular. Hesham então recapitulou o que ela havia dito antes, mas reformulou como se fosse uma pergunta, para confirmar se tinha entendido direito a situação em que estavam. Inami confirmou que sim, enquanto Buntro lançava olhares nervosos para as duas. Hesham questionou como Buntro podia simplesmente ter esquecido tudo sobre Ami, e Inami concordou que aquilo realmente era estranho. Inami admitiu que tinha feito todo o trabalho de investigação para encontrá-lo, mesmo depois de 10 anos sem se falarem ou se verem. Mas Hesham disse que tudo o que ela descreveu parecia mais coisa de uma perseguidora do que de uma apaixonada. Terminando sua bebida e batendo o copo na mesa, Inami gritou que não era uma stalker. Hesham então tentou fazê-la entender o ponto de vista de Buntro e como suas atitudes extremas poderiam ser vistas dessa forma. Inami, no entanto, rebateu, dizendo que como ela e Buntro tinham sido tão próximos no passado, suas ações eram justificáveis. Para provar seu ponto, Hesham sugeriu que perguntassem diretamente a Buntro e o chamou até a mesa. Hesham, sem rodeios, perguntou a Buntro se ele conhecia Inami de verdade ou se ela era apenas uma estranha para ele. Continuou pressionando, insinuando que talvez eles fossem mais do que apenas amigos de infância, o que deixou Buntro encurralado, questionando como aquele suposto relacionamento com uma estranha estava escalando tanto. Mais uma vez, Buntro admitiu que não conhecia Inami. Assim que ele disse isso, Hesham exclamou que já sabia. Tomando uma decisão sensata, disse a Inami que elas deveriam sair dali antes que a polícia fosse chamada. Quando Inami perguntou o motivo, Hesham explicou que Inami estava errada e aproveitou para pedir a conta. Já na rua, Inami voltou a perguntar por que tinham pago e saído tão rápido, alegando que poderia ter tido outra chance de fazer Buntro reconhecê-la. Parecia não perceber que, se continuasse insistindo dentro do bar, poderiam chamar a polícia. Hesham disse a Inami que, em vez de conquistar Buntro, ela provavelmente estava fazendo com que ele a odiasse. Quando Inami perguntou por quê, Hesham mais uma vez trouxe o ponto de vista de Buntro. Imagine estar indo para o trabalho e ser abordado por uma estranha dizendo que é sua amiga de infância e não aceita um não como resposta. Você pensa que conseguiu escapar, mas ela corre atrás de você, obrigando-o a fugir novamente. Então, acredita que está seguro, mas ela aparece no seu trabalho, dessa vez com apoio para continuar te seguindo e te pressionando. Depois de expor tudo isso, Hesham fez a pergunta real. Por que Inami não enviou ao menos uma mensagem em todos esses 10 anos em que estiveram separados? Para piorar, Hesham acrescentou que relacionamentos normais têm comunicação regular. No dia seguinte, Inami estava deitada no sofá e refletiu sobre o que Hesham havia dito. Percebeu que ela tinha razão. Pensou sobre sua vida e se deu conta de que tudo o que havia feito era por causa dele, mas começou a se perguntar se não havia apenas usado Buntro como motivação para superar os momentos difíceis. Depois de refletir bastante, concluiu que essa era a verdadeira resposta. Logo depois, viu que seu café favorito estava com uma colaboração especial de gatos e decidiu ir até lá para se animar. Antes de sair, tirou uma selfie com sua roupa que combinava com o tema do evento. Inami achou a foto ótima e ficou pensando no que pediria para comer. Mas, ao olhar o horário, percebeu que estava atrasada e começou a correr em direção ao café. No caminho, foi interrompida pelo som de uma criança chorando, chamando baixinho pela mãe. Comovida, Inami parou e perguntou o que havia acontecido, se a menina estava bem. A criança explicou que sua mãe havia desaparecido e ela não sabia para onde tinha ido. Inami a consolou e disse que poderiam procurar a mãe juntas. Levou a garota até um banco e pediu que contasse tudo, assim poderia ajudá-la. Enquanto isso, chorava por dentro, lamentando ter perdido sua mesa reservada no café e, com isso, o evento da colaboração. O que Inami não percebeu foi que Bunro estava por perto. Ele a reconheceu do outro dia e se perguntou por que ela estava ali e o que estava fazendo. Esse é um novo projeto que estou começando com muito carinho, e eu quero muito que você faça parte dessa caminhada desde o início. Então já se inscreve, deixa aquele like e comenta aqui para eu saber o que você está achando.
Seu apoio é o que vai fazer esse canal crescer.